Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No vídeo de hoje vamos falar de Ayn Rand, com base no livro do Rodrigo Constantino, cuja síntese eu adiciono o resultado da minha pesquisa. Lembro que em nosso canal falamos sobre a ética normativa, como sendo um ramo da ética filosófica que se concentra em determinar o que constitui as ações certas e erradas. Isso com base em princípios morais estabelecidos pela sociedade. A ética normativa é responsável por realizar críticas a esses princípios com o objetivo de guiar a conduta humana. Ao fazer os vídeos sobre pensadores conservadores, procuro realizar uma pesquisa além do livro do Constantino, que eu mostro aqui, e colocar comentários, fazendo um link com a realidade brasileira. Então, vamos... Alissa Zinovievna Rosenbaum nasceu em São Petersburgo, no então Império Russo, em 1905 e faleceu em 1982 em Nova York. Ficou famosa pelo seu trabalho no desenvolvimento da filosofia do objetivismo e conhecida pelo nome de Ayn Rand, nome que passou a utilizar depois de naturalizar-se norte-americana. Também ficou conhecida pelos seus romances, sendo os mais famosos A Nascente e A Revolta de Atlas. Este último livro ficou apenas atrás da Bíblia, como sendo o livro mais influente para os norte-americanos. Ayn Rand defendia a filosofia do objetivismo, que se baseia na razão, no individualismo e no capitalismo laissez-faire, bem como na visão e a postura racional. Ela acreditava que a razão é a única fonte do conhecimento e que o indivíduo é soberano e a sua postura racional é baseada na moralidade. A filosofia do objetivismo defende que a razão é o único meio de adquirir conhecimento e que a realidade independente da mente. Ou seja, os fatos são os fatos. Considerava a crença de que o indivíduo é o centro da moralidade e que seus direitos devem ser respeitados, especialmente o direito à propriedade. Baseia-se no capitalismo laissez-faire, que é um sistema econômico no qual o governo tem pouca ou nenhuma intervenção na economia, baseado na liberdade de mercado e na propriedade privada. Já a postura racional é a ideia de que a virtude moral reside em buscar seus próprios interesses, mas de forma racional e calculada, sem prejudicar os outros. Rand opunha-se ao altruísmo como uma virtude, argumentando que ele leva à supressão da razão e do interesse próprio e que a felicidade individual é essencial para o progresso da sociedade. Ela rejeitava o estatismo e o coletivismo, defendendo que o governo não deve interferir na vida das pessoas e que o coletivismo leva à tirania. Defendia o livre pensamento e criticava a maioria das tradições filosóficas e culturais, defendendo uma abordagem crítica e racional do mundo. A filosofia de Ayn Rand é polêmica e influenciou diversos movimentos políticos e intelectuais, sendo frequentemente associada aos libertários de direita e ao conservadorismo. Ayn Rand veio de uma família burguesa judia russa que vivia em São Petersburgo. Era filha de um farmacêutico e achava que a escola que frequentava era nada desafiadora. E assim começou a escrever seus roteiros aos 8 anos de idade e os romances aos 10. Tinha um intenso interesse na política e valorizava a razão acima de qualquer virtude. Então, quando tinha 12 anos, veio a Revolução Russa Socialista de 1917 e o negócio do seu pai foi confiscado. Sua família fugiu para a península da Crimeia, hoje Ucrânia.
Após a Revolução Russa, as universidades foram abertas às mulheres, permitindo que ela fizesse parte do primeiro grupo de mulheres a se matricular na Universidade Estadual de São Petersburgo. Aos 16 anos, iniciou seus estudos no Departamento de Psicologia Social, com especialização em História. Na universidade, foi apresentada os escritos de Aristóteles e Platão. Ela também estudou as obras filosóficas de Friedrich Nietzsche. Capaz de ler francês, alemão e russo, ela também descobriu escritores como Fyodor Dostoiévski e Victor Hugo, que se transformaram nos seus eternos favoritos. Junto com muitos outros estudantes burgueses, ela foi expurgada da universidade pouco antes de se formar, pelo governo socialista. Após reclamações de um grupo de cientistas estrangeiros visitantes, muitos alunos que tinham sido expurgados tiveram permissão para voltar e concluir seu trabalho e se graduar. Foi o que ela fez em outubro de 1924. Nessa época, ela decidiu que seu sobrenome profissional para escrever seria Rand e adotou o primeiro nome de Ayn. Ayn significa A-Y-N. No final de 1925, Ayn Rand recebeu um visto para visitar parentes em Chicago, nos Estados Unidos, partindo em 17 de janeiro de 1926, aos 21 anos. Com a intenção de ficar nos Estados Unidos para ser roteirista, ela morou alguns meses com seus parentes, um dos quais era dono de uma sala de cinema que permitia que ela assistisse dezenas de filmes gratuitamente. Então, ela partiu para Hollywood, na Califórnia. Rand defendeu a razão como único meio de adquirir conhecimento. Na política, condenou o uso da força por achar imoral e se opôs ao coletivismo e ao estatismo, bem como ao anarquismo. Ela considerava que o capitalismo era um sistema que deve ser uma total separação entre o Estado e a economia, da mesma forma e pelos mesmos motivos que foram separados o Estado e a Igreja, no Tratado de Latrão, em 1929. O objetivismo, que é a base do pensamento de Rand, baseia-se no fato que a realidade é sempre objetiva, independente de quem a observa, ou seja, os fatos são sempre os fatos e nada mais. A razão é o único meio pelo qual o homem pode perceber a realidade, por meio de seus sentidos, e assim como seu único guia para a ação. Os fatos são imutáveis, porque já estão no passado. As ações do presente não podem mais mudar o registro daquilo que ocorreu há um minuto atrás. Assim, a prática extensivamente realizada hoje pelos inescrupulosos, que é a famosa narrativa, nada mais é do que uma mentira que será repetida à exaustão para tentar iludir a população sobre os fatos ocorridos. Só que isso não é possível. Pode até ocorrer uma percepção de algumas pessoas sem capacidade de compreender do que está sendo dito a elas, de que aquilo merece crédito, mas ela será temporária. É por essa razão que os governos de esquerda, como o nosso, fazem muito esforço para manter a população ignorante, escondendo os fatos e substituindo-os por narrativas. Só que isso é temporário. Atualmente, o meio mais rápido e eficaz de destruir todas essas narrativas inventadas pela esquerda é mostrar os fatos que estão nas redes sociais e na internet. Daí a imensa pressão para que a censura seja implantada o mais rápido possível, de preferência antes das próximas eleições. A frase atribuída a John Adams, segundo o presidente norte-americano, de que os fatos são teimosos, já era conhecida desde 1700, mas foi ele quem divulgou mais essa frase, que os fatos são teimosos, eles sempre aparecem. Ayn Rand é enfática ao afirmar que apenas a razão é uma ferramenta de cognição do conhecimento. Agir racionalmente significa agir de acordo com os fatos e com a realidade. Agir por impulso, sem o conhecimento daquilo que está se lidando, sem saber o objetivo ou
da ação ou o objetivo que motiva a ação, significa que a pessoa está agindo sob uma insanidade temporária. Lembro que é exatamente isso que ocorre no nosso parlamento. A qualidade intelectual dos representantes eleitos é muito baixa, além do fato de haver muitos corruptos e oportunistas. Lembro que dos 513 deputados federais, apenas 28 tiveram votos suficientes na sua pessoa para se eleger. Os outros estão ali por mecanismos eleitorais ardilosamente engendrados para eleger quem não tem votos para tal. Não são representantes legítimos do povo, e isso tem que ser mudado, a começar pelo voto distrital puro, para que a representação política seja realista e não uma ficção. Segundo Rand, não há dicotomia entre a razão e a emoção, já que uma pessoa racional tenta descobrir a fonte de suas emoções para então identificar de onde elas vêm. As emoções não são inimigas, são os meios de aproveitar a vida, só que elas não podem guiar a vida, pois o guia deve ser a mente e a base deve ser a razão. Na opinião de Ayn Rand, o único homem capaz de sentir o verdadeiro amor é aquele motivado por uma paixão pelo seu trabalho e pela sua obra, porque o amor é uma expressão de autoestima e um dos mais profundos valores do caráter de um homem. O objetivismo, por sua vez, sustenta que o bem deve ser definido por um padrão racional de valor moralmente estabelecido. Rand explica que, para conhecermos o caminho do meio, ou seja, a região cinzenta entre o preto e o branco, é possível, ou melhor, é preciso, primeiro, conhecer o que é o preto e o que é o branco. Só depois disso é possível tirar uma conclusão racional. O objetivismo não deve aceitar qualquer ideia ou convicção, a menos que a pessoa possa demonstrar sua veracidade por meio da razão. O interesse de Ayn Rand na política visava apenas garantir, proteger a liberdade. Ela afirmou que o homem deve ser beneficiário de suas próprias ações morais. Para Rand, o respeito à realidade não garante o sucesso de cada esforço, mas é a condição necessária para uma ação bem-sucedida. Para se entender o cenário em que está, é preciso se situar no tempo e no espaço. O primeiro estágio da consciência é a sensação, que é o estágio de apreensão da realidade produzido por um estímulo captado por nossos órgãos dos sentidos. O segundo estágio é a percepção, quando um grupo de sensações automaticamente obtidas por meio dos sentidos são integradas no cérebro. E, por fim, temos o estágio conceitual, em que os homens desenvolvem o conhecimento por meio de sua lógica. É esse último estágio que nos diferencia dos seres vivos. Entretanto, não é um processo automático. O homem deve querer pensar, mas deve respeitar a razão. Como o ato de pensar não é um processo mecânico e as conexões lógicas não são instintivas, uma pessoa se depara com uma escolha: ser ou não consciente daquilo que faz. O poder de escolha de um homem num processo de pensamento é manter ou não um vínculo entre sua mente e a realidade. Deixar a vida levar costuma conduzir a pessoa ao precipício. Se uma pessoa se deixa levar guiado por forças que não controla, sem a compreensão objetiva da realidade, será presa fácil para os oportunistas de plantão. Com a infiltração da esquerda no sistema de ensino brasileiro há 50 anos, a maior parte do povo, particularmente aqueles que não tiveram acesso a uma educação em casa e a um ensino de qualidade, passaram a ser educados em escolas contaminadas por ideologia e aprenderam a tolerar a corrupção. Aprenderam que os bandidos são vítimas da sociedade, por exemplo. Tiveram suas mentes deformadas para que acreditassem fielmente naquilo que seus doutrinadores falassem dali para adiante.
Assim, acreditam facilmente nas famosas narrativas, que são tanto divulgadas pelo governo de esquerda atualmente, e que nada mais são do que invenções dissociadas dos fatos, feitas justamente para esconder algo, desviar a atenção de alguma coisa grave ou simplesmente montar uma situação fictícia para tirar proveito no futuro. Essas narrativas podem conter fragmentos de verdade, convenientemente organizados, ou seja, manipulados, para dar aspectos de realidade, mas nada mais são do que falácias, ou popularmente conhecidas como mentiras. A conclusão lógica é o fato de que os corruptos continuam sendo eleitos, a despeito dos escândalos de desvio de recursos dos pagadores de impostos. Não há corruptos presos no Brasil. Os homens são seres racionais, mas é preciso lembrar que a racionalidade é uma questão de escolha. Portanto, é justamente a busca da razão e da lógica que nos diferencia dos outros animais que agem por instinto. Somente o uso da razão, a partir do pensamento, é que pode aprimorar o conhecimento lógico. O conhecimento dos homens, evidentemente, é limitado. Portanto, é preciso sempre expandi-lo por meio do conhecimento para que não caia em armadilhas. É preciso tomar cuidado com os relativistas, porque são todos hipócritas. A moral e a ética, lembro que neste canal nós tratamos da ética normativa, cujo objetivo é realizar a crítica da moral, tem o papel de estabelecer os valores que orientarão as escolhas dos homens. A capacidade de trabalhar os conceitos e os conhecimentos são importantes para aglutinar esses valores, e essa capacidade chama-se razão. E o processo para que funcione chama-se pensamento. Todas as facilidades que temos hoje na vida são resultado desse processo. Por exemplo, para se aquecer e iluminar a noite, inventou-se a eletricidade. Para alimentar as massas, criou-se a agricultura. Para se transportar pessoas e cargas a longa distância de forma rápida, criou-se o avião. Nada disso seria possível sem o pensamento, o estudo, a lógica, o conhecimento, a liberdade e a razão. O homem deve ser livre para fazer suas escolhas, que podem ser certas ou erradas, mas hoje ele não está mais livre em consequência dessas escolhas. Ou seja, ele é livre até para escolher não ser consciente nas suas escolhas, mas não consegue escapar das penalidades de escolhas inconscientes, que representarão a sua ruína. Assim, eu fiz no vídeo número 6 deste canal, no qual trato especificamente da ética das responsabilidades. Eu considero que essa vertente da ética é a ética normativa do século XXI. Se o homem não quiser depender do puro acaso para sobreviver, se não quiser tomar um caminho que o levará à sua própria destruição, precisa escolher pensar, adotar uma conduta ética que lhe ensine a escolher o caminho que o levará ao sucesso. A tarefa da ética é justamente orientar a conduta do homem para conduzi-lo a caminhos virtuosos, para que atinja a felicidade, como dizia Stuart Mill. Ayn Rand afirmou que aquele que age contra a justiça está punindo o bem para beneficiar o mal. No Brasil, atualmente, a título de justiça social, o Estado está legalizando a corrupção, escravizando os ignorantes necessitados por meio de auxílios governamentais, que nada mais são do que esmolas, que os condenarão à pobreza. As políticas públicas, para serem efetivas, têm que ter uma entrada e uma saída. Caso contrário, serão instrumentos para a servidão, de acordo com Hayek. Segundo Ronald Reagan, o melhor programa social é o emprego. Ele também afirmou que não devemos julgar os programas sociais pelo número de pessoas que estão nele, mas sim por quantas pessoas estão saindo deste programa social, ou seja, conseguiram se sustentar e não dependem mais do auxílio do governo. Portanto,
Podem existir programas de auxílio financeiro para quem precisa, mas devem estar condicionados ao aprendizado de algum ofício, alguma atividade profissional, para que essas pessoas possam se capacitar e trabalhar para obter o seu sustento de sua família e sair daquele programa social. Cabe ao governo, após capacitar essas pessoas, arranjar-lhes trabalho ou emprego. Hoje, por exemplo, temos 56 milhões de pessoas dependentes do Bolsa Família e não há notícias de quantas estão saindo. E cada vez mais o valor desse benefício é aumentado às custas dos pagadores de impostos. Isso nada mais é do que um programa de compra de votos, às custas daqueles que produzem riquezas para este país. Rand defende que a concentração de poder na mão de uns poucos é garantia de corrupção. Vemos no Brasil cada vez mais o poder concentrado em Brasília. Esta semana tivemos uma grande convenção de prefeitos em Brasília. E isso nada mais é do que prefeitos irem pessoalmente à capital do país mendigar recursos do governo central. E as verbas liberadas certamente trarão algum compromisso de apoio político. Se o Brasil fosse realmente uma federação, o poder seria descentralizado e os recursos também. O ente federativo mais importante do país é o município. É nele que as pessoas efetivamente moram. Assim, os municípios deveriam ter a maior importância do país e deveriam ser os maiores beneficiários das verbas arrecadadas, para melhor atender a população. Mas isso não ocorre. Cada vez mais concentração de poder e dinheiro em Brasília. Ayn Rand afirmou que se fosse perguntado a ela qual a maior praga da humanidade, ela não hesitaria em responder que é o coletivismo. Nas suas diferentes vertentes, o coletivismo tem várias ideologias que deixaram um enorme rastro de sangue na história. Sabemos quais são. Sabemos também que o nacionalismo é uma forma de coletivismo que coloca a nação com um fim em si mesma. O grande risco disso é através de um sentimento nacionalista, utilizar pessoas como meios para obter algo, que normalmente é o poder absoluto, ou seja, o totalitarismo, que é a fonte do retrocesso para uma sociedade. O coletivismo é uma praga que suprime o individualismo das pessoas. O governo central é prodigioso em criar regras para decidir tudo na sociedade de forma prepotente, por meio de iluminados, cuja tarefa é moldar a sociedade. Ouvimos recentemente o ministro afirmar que quer recivilizar o país. Além de demonstrar uma imensa arrogância, não teve votos para agir em nome do povo. É justamente o oposto da democracia, que privilegia a liberdade de expressão, as liberdades individuais, a liberdade econômica e o império da lei. A melhor arma contra a praga do coletivismo é a defesa da ampla liberdade individual. O individualismo no Brasil está aos poucos anulando a sociedade brasileira. Temos hoje no país uma carga tributária muito alta, que tira da população muitos recursos para os parasitas que estão no governo central gastarem esses recursos daquilo que bem entendem, desprezando as necessidades daqueles que obrigatoriamente pagaram os impostos para gerar recursos que deveriam ser gastos em seu benefício. O Brasil hoje é um grande tanque no qual a população coloca muita água todos os dias. Só que, no fundo, tem um duto que esvazia o tanque mais rápido do que a população é capaz de enchê-lo. As pessoas que produzem riqueza neste país deveriam ser admiradas por gerar facilidades para a maioria da população e não serem torturadas por suas virtudes e sucesso, com mais impostos, burocracia, ações que as prejudicam. O dinheiro no mundo competitivo é livre e é o resultado do sucesso dos homens que produzem os bens desejados pela população. Assim, o dinheiro não é a raiz do mal, e sim aquele que traz os frutos do bem, devendo ficar nas mãos de quem os fez por merecer.
Os impostos gerados por eles vão para o governo, e este deve fazer um bom uso desses recursos com austeridade e em benefício da população. A filosofia objetivista de Ayn Rand foi moldada sob a influência de pensadores como Aristóteles. Ela defendia o capitalismo com bases morais, acreditava muito no poder das ideias e sabia que somente os sólidos princípios do capitalismo teria chance de prosperar. Os empresários não devem ser penalizados pelos seus lucros, e sim agradecidos pelo seu trabalho. O lucro é o resultado de mentes prodigiosas e independentes que têm o total direito sobre aquilo que idealizaram e têm coragem de empreender. Encontrar o equilíbrio conveniente tem sido a luta da humanidade. Embora Ayn Rand fosse uma pessoa excêntrica, sendo difícil o relacionamento social, seu legado foi fundamental para o movimento libertário nos Estados Unidos. Bem, era isso que eu queria transmitir para você sobre Ayn Rand no dia de hoje. No próximo domingo falaremos sobre Michael Oakeshott, que pregava o racionalismo na política. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu gostei. Se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética. Eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você no próximo domingo. Até lá.